Boa noite a todos e muito obrigado por assistirem a estas conferências. Se tiverem vontade de compartilhar, podem fazer com todas as pessoas que quiserem. Estarão ajudando a divulgar estes ensinamentos. Estamos dando início a mais uma conferência, número 2. Estamos reiniciando o temário e hoje vamos passar o tema número 2 do temário de fase A, do temário de 50 conferências. Então, o tema é o que é a morte, o que morre e o que não morre. Vamos conhecer algumas informações sobre os mistérios da morte. A maioria de nós, a maioria dos seres humanos, teme a morte. E isto acontece porque não se conhece, não se sabe o que é a morte. Não se sabe o que morre, não se sabe o que não morre. Não se sabe o que acontece depois que o corpo físico falece. Então isso leva as pessoas, nos leva a nós a ter medo da morte. Então existem 3 tipos de morte. A morte física, que todos tememos. Existe a morte segunda, que é a morte que vive nas dimensões inferiores da natureza. E existe a morte psicológica. Essa morte nós podemos fazer aqui e agora. E este é o objetivo da nossa existência, praticar a morte psicológica. Então nós vamos discorrer um pouco sobre cada um desses tipos de morte. E vamos iniciar com a morte física, essa que todos tememos. Então, não se sabe o que acontece, as pessoas não sabem. Então, neste curso, nós vamos aprender intelectualmente e teremos a oportunidade de comprovar. Todos temos a oportunidade de comprovar, de ver, de constatar o que acontece depois que o corpo físico falece. Então, isto acontece num prazo de 72 horas. A morte física demora 72 horas para se consumar de fato. Quando a pessoa é dada por morta pelo médico, o médico constata pelo seu entendimento, pelos seus estudos, que a pessoa faleceu. Então, a partir desse momento que a pessoa é dada por morte, na verdade não morreu, ela está em estado de catalepsia, onde o corpo físico permanece inativo, e enquanto as partes internas, quanto a alma, passa por
3 julgamentos. Esses julgamentos são conscientes. Se percebe, se vê, se sente conscientemente. Isso muito mais consciente do que nós estamos aqui nesses momentos. Esse processo é vivido internamente de forma consciente e fica gravado na memória. Então, o primeiro julgamento, são 3 julgamentos que a consciência, que o desencarnado, ou o candidato a desencarnar, é submetido. São 3 julgamentos. O primeiro julgamento acontece logo nos primeiros 5 minutos, depois que o corpo físico é dado como morto. Então, esse julgamento se passa a consciência, a nossa alma vive esse julgamento de forma retrospectiva. Se vive isso, se faz uma retrospectiva de toda a existência. Em 5 minutos se faz tudo isso. Por quê? Nessa dimensão não existe o tempo. O tempo é diferente, é muito longo. 5 minutos aqui, lá na 5ª dimensão, é muito diferente e se pode pode rever de forma retrospectiva toda a existência. Então, o desencarnado pode viver e viverá de forma retrospectiva todos os eventos, tudo o que ele praticou na existência. E vai poder avaliar o que fez correto e o que fez errado. Então isso vai sendo feita de forma retrospectiva. Se a pessoa viveu 80 anos, ela se verá de forma retrospectiva, minuto a minuto, segundo a segundo, até chegar no momento em que nasceu. E chegando ali, a pessoa vai fazer uma comparação, vai se recordar e vai fazer uma comparação do objetivo que tinha para essa existência. Porque quando nós estamos para nascer, nós nos propomos vir a este mundo fazer um trabalho, fazer esse trabalho. Porém, chegamos aqui e nos identificamos com as coisas do mundo e nos esquecemos do trabalho, nos envolvemos com tantas coisas, com tudo que o mundo nos oferece e nos esquecemos do objetivo a que viemos ao planeta. Então, nesse momento em que se vive o processo do nascimento, se vê, se percebe, se vê o objetivo da existência, o objetivo que tinha, e se avalia. Então, vai se dar conta que cometeu o erro de se esquecer do objetivo. Então, feito esse julgamento, passa ao segundo julgamento. O segundo julgamento já é vivido diante dos senhores da lei, diante de Anubis e os 42 juízes. É vivido no Tribunal da Justiça Objetiva.
Então, ali se passa por esse julgamento. É consciente também, porque se desperta a consciência. A lei, os mestres nos despertam a consciência para que se veja, para que se fique gravado na memória esse julgamento, esse processo todo. Então se está passando pelo processo, pelos 3 julgamentos. Então o segundo julgamento acontece nas 24 horas seguintes e vai ser medido, vai ser visto o peso de cada defeito psicológico, o peso de cada um dos nossos eus ou defeitos psicológicos, e vai se calcular a quantidade desses defeitos. Quantos defeitos temos? E então, para fazer isso, os juízes da lei fazem esse cálculo. E então, isso em 24 horas, esse julgamento se conclui. E passa ao terceiro julgamento, que é o julgamento final, onde vão decidir se a pessoa vai mesmo desencarnar ou não. Então, nesse caso, se faz o peso de cada ação, de cada eu, as atitudes, as obras de cada defeito, e se mede o peso do que se fez de bom e o que se fez de mal, e o peso de cada obra boa e de cada obra má. Se calcula esse peso, se vê, se mede tudo isso. E a quantidade de vezes que cada um dos defeitos se manifestou. Isso tudo é calculado, é visto, é medido, é constatado. Então se vê toda a vida, todos os detalhes, qualquer defeito que tenha se manifestado na existência, se vai medir se a obra que ele fez, o peso disso, que grau de maldade causou a alguém, por exemplo. E se fez uma boa obra, vai ver que grau de bondade fez, que valor teve essa boa obra. Então isso é calculado minuciosamente. Também se vai tomar a medida do fogo da coluna vertebral, para ver se é comparado com a outra existência, com a existência anterior, para ver se esse fogo aumentou ou diminuiu, ou está estável. Então vai se calcular, vai se medir a cana, como esotericamente, simbolicamente se chama a cana. Quando se fala em cana, está se referindo à coluna vertebral, porque ela tem as vértebras, que uma cana também tem esses nós. Também vai se fazer o cálculo comparativo com a existência anterior, para ver se os defeitos aumentaram ou diminuíram. Se a pessoa trabalhou com a morte psicológica, os defeitos diminuíram, e se a pessoa não trabalhou com a morte psicológica, com a eliminação dos defeitos,
é normal, é lógico que aumentaram os efeitos, então aumentaram. Então vai se fazer esse cálculo para ver a existência anterior, se compara com a existência anterior para ver se melhorou ou piorou. Geralmente, a maioria das vezes se piora, porque a humanidade não tem feito nada sobre si. Nós estamos todos aí incluídos nesse estado. Então, isso se faz para determinar o karma da próxima existência, se é que essa pessoa terá uma nova existência. Porém, se faz o cálculo. E também se faz o desenho eletropsíquico da próxima personalidade, se é que essa pessoa vai ter uma nova existência. Então se faz esses cálculos para ver, para projetar para a próxima existência o karma que essa alma vai suportar na próxima existência. Então se mede, se calcula de acordo com o peso do seu karma e do seu dharma que possa ter, para ver o que ele pode suportar, o que essa alma pode suportar na próxima existência. Então, esses cálculos são minuciosamente feitos para determinar onde a pessoa vai nascer, em que família, que época vai nascer, porque dependendo da época, o mundo estará mais ou menos conturbado. Então, se a pessoa precisa nascer em um mundo conturbado, um mundo complicado como está agora, esses cálculos vão determinar tudo isso. Então se faz isso aí e se determina tudo, o desenho da personalidade, da próxima personalidade. E então se termina esse julgamento e Anubis, que é o hierarca da lei, determina que corte o cordão de prata, determina que seja liberado essa alma desse corpo, porque a morte, os 3 tipos de morte nos liberam. A morte física nos libera do corpo físico. E a morte psicológica nos libera da escravidão, nos libera do sofrimento, da escravidão, escravidão dos defeitos, dos eus, do ego. Então, terminado esse julgamento, Anubis determina que seja cortado o cordão de prata, o cordão que liga o corpo, a alma, o corpo astral e todos os elementos psíquicos, liga ao corpo físico. Então é determinado que seja cortado esse cordão. Então o anjo da morte terá 24 horas para realizar esse corte, para terminar o processo. Porém, o anjo da morte não corta o cordão de prata, a pessoa não morre se não houver autorização da Mãe Divina. Então, o anjo da morte vai
consultar a mãe divina dessa alma, dessa pessoa, se corta ou não. Então, a mãe divina tem a última palavra. A última palavra é da nossa mãe divina. Ela nunca nos abandona. Então, o anjo da morte vai perguntar a ela se corta ou não. Se a mãe diz não, ele não corta. E se a mãe diz corta, ele tem 24 horas para para fazer esse corte. Então se conclui em 72 horas. A morte se conclui em 72 horas, que vão dar os 3 dias, que antigamente, nas culturas antigas, se velava a pessoa por 3 dias, porque nesse espaço de tempo, nessas 72 horas, a pessoa pode voltar a viver. E muitas pessoas voltavam a viver. Qualquer um de nós tem conhecimento que alguém contou que uma pessoa, depois de um tempo, como morta já do caixão, levantou e viveu novamente. Então isso é porque a Mãe Divina não autorizou o corte do cordão de prata. Então a pessoa volta a viver, e isso pode acontecer nesse prazo de 72 horas. Então, antigamente, nas culturas antigas dos indígenas, desses povos primitivos, se velavam por 3 dias uma pessoa que morreu. Então, que podia, nesse prazo, a pessoa podia retornar ao corpo físico, porque a Mãe Divina não haveria autorizado a morte. Então, se a Mãe Divina autoriza, o anjo tem 24 horas para realizar o corte. E se ele corta o cordão de prata, a pessoa é liberada, essa alma é liberada do corpo físico. Então se abrem 3 caminhos. Se abrem 3 oportunidades para essa alma que está desencarnando. Se foi cortado o cordão, se abrem 3 caminhos. Então, o primeiro caminho é se essa alma tem concluída esse ciclo de 108 existências, já se esgotou as existências, ela então é enviada ao abismo. Essa alma vai ao abismo, vai ao inferno, que vai passar pela morte segunda, que é o terceiro tipo de morte que também vamos explicar aqui. Então, nesse caso, se já concluiu o ciclo de 108 existências, essa alma é enviada ao abismo, às infradimensões. O segundo caminho que se abre a essa alma é que se não concluiu as 108 existências, ela vai então para uma região, o limbo. Ela vai ao limbo. Se não concluiu as 108 existências,
não concluiu a 108, vai ao limbo. O limbo é um círculo, já é um círculo inferior e é a antessala do abismo, a antessala do inferno. Então, se ela não concluiu a 108, ela vai para lá aguardar um novo corpo físico, vai aguardar retornar a uma nova existência, a um novo corpo físico, e vai então ter já o seu karma, porque foi calculado tudo isso, o seu karma já tem a sua personalidade desenhada. Então ela vai para o abismo aguardar e vai voltar a existir, e isso pode acontecer de forma imediata. Então, por esses tempos, as almas estão voltando praticamente imediatamente. Então, porém, vai para esse limbo aguardar um novo corpo físico, aguardar uma nova oportunidade para então tentar novamente a autorrealização íntima do ser. E o terceiro caminho que se abre, esses são os 3 caminhos que se abrem ao desencarnado. O terceiro caminho é no caso de que a pessoa tenha morrido psicologicamente, tenha eliminado defeitos e que tenha trabalhado na magia sexual, porque mediram a coluna. Então, se essa pessoa aumentou o fogo, alguma vértebra, se o fogo aumentou, essa pessoa vai então ser enviada de férias. Se aumentou o fogo, se aumentou o fogo da coluna, vai de férias. Vai de férias na sexta dimensão. Na sexta dimensão. Então, na sexta dimensão, a Mãe Divina acompanha essa alma, porque a Mãe Divina nunca abandona. Isso está simbolizado no drama cósmico, que a mãe do Mestre Jesus permaneceu aos pés da cruz enquanto ele foi crucificado. Então, aí está simbolizando que Maria simboliza a mãe do Mestre Jesus, e ela permaneceu junto dele aos pés da cruz, simbolizando esse aspecto, esse fato, que a mãe nunca abandona o filho. Então, se essa alma, se essa pessoa trabalhou com a magia sexual, trabalhou com a morte, ela é enviada de férias à sexta dimensão, e a Mãe Divina vai acompanhar e vai impregnar nessa alma ânimo, força, vai aprender muitas coisas na sexta dimensão, vai ser incentivada, animada, para que quando volte ao mundo físico, quando volte a nova existência, que terá direito, ela venha com inquietudes espirituais, e que imediatamente
logo no início da existência, essa alma vai encontrar novamente estes ensinamentos e vai poder trabalhar sobre si e vai então poder fazer o trabalho, vai poder trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser. Porém, isto acontece devido aos méritos. Se a pessoa trabalhou com a magia sexual, trabalhou com o fogo e aumentou esse fogo na coluna vertebral. Então, aí nesse caso, já não está mais sujeita a 108 existência. Ela pode estar na 109ª, 10ª, 110ª, enfim, já está fora desse processo das 108 existências. Então, são os 3 julgamentos que acontecem quando a pessoa é dada por morta. Então, após essas férias que a pessoa tenha direito, ela volta a um novo corpo físico e virá com inquietudes espirituais e imediatamente buscará e encontrará o ensinamento para dar continuidade ao trabalho que estava fazendo na existência que passou. Então, o que é a morte? A morte é um processo que nos libera. Então, existem os 3 tipos de morte: a morte física, a morte segunda e a morte psicológica. Então, explicamos a morte física, que esse processo, geralmente, por esses tempos, já a pessoa, quando morre, lamentavelmente é submetida à autópsia e são tirados os órgãos e a pessoa já não tem mais oportunidade, já não há chance mais para ela retornar, para ela, se no caso de passar pelo julgamento e tiver direito a uma nova existência, já não há mais possibilidade, porque com a autópsia se interrompe tudo isso, se cancela essa possibilidade. Porém, mais antigamente não existia autópsia. A pessoa era velada por 3 dias e existem casos de pessoas que retornaram, que levantaram do próprio caixão e mesmo até da sepultura, em pessoas que foram por algum motivo foram aberta a sepultura e essa pessoa estava fora do lugar de onde foi colocada, estava deitada de lado, de bruços, estava então, essa pessoa morreu sufocada, porque foi enterrada viva. Porém, hoje, com a autópsia, isso já impossibilita e já não temos mais oportunidade de retornar. Então, a morte psicológica. Agora vamos falar da melhor. A melhor morte é a morte psicológica. Morte psicológica. Então, a morte psicológica é a eliminação dos defeitos psicológicos. E isso
se pode fazer aqui e agora, em vida. A pessoa que conhece estes ensinamentos pode trabalhar sobre si, eliminando defeitos, e vai então trabalhar com a morte psicológica. É negar a si mesmo. O próprio Cristo ensinou que deveríamos negar a si mesmo, que aquela pessoa que quisesse segui-lo, que quisesse vir após ele, deveria negar a si mesmo, deveria nascer e deveria fazer o que ele fez, segui-lo. Então ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a cruz é o sexo. Negar a si mesmo é morrer psicologicamente. E segui-lo é fazer o trabalho, entregar o ensinamento de forma gratuita, como ele entregou, como ele ensinou. Então, a morte psicológica nós podemos fazer aqui e agora. E esse é o objetivo da nossa existência. O objetivo de nós vivermos, de existirmos, é fazer essa morte psicológica. Porém, é um trabalho que cada um de nós deve fazer sobre si. Ninguém mais pode fazer esse trabalho por nós. É preciso conhecer esses ensinamentos. Se a pessoa não conhece esse ensinamento, não vai saber como trabalhar. Então, aqui nós aprendemos nos auto-observar. Observar o que acontece nos nossos pensamentos, o que acontece com a nossa fala, com o que falamos, com os nossos sentimentos, o que acontece no centro instintivo, o que acontece no centro sexual. Nós vamos, através dessa técnica da auto-observação, nós vamos poder observar o nosso mundo interior, porque esse sentido é um sentido da essência, da consciência. Porém, esse sentido de autoobservação está atrofiado em nós, em todos os seres humanos está atrofiado, por falta de uso, porque não se usa, quando não se usa algo, isso se atrofia. Então, para fazer esse trabalho é preciso trabalhar com esse sentido, colocar em atividade esse sentido. Então, a autoobservação é dirigida aos centros da máquina humana. E então vamos observar o que pensamos, observar o que pensamos. Então vamos trabalhar no reto pensar corretamente. O que eu penso em determinado momento, o que eu penso sobre uma pessoa, sobre um amigo, sobre um colega de trabalho, sobre um familiar, sobre qualquer pessoa, o que eu penso sobre mim, porque nós pensamos de nós o melhor, e dos outros o pior. Então, observar o que eu penso de mim, o que eu penso dos demais. Então, os pensamentos
os nossos pensamentos têm origem nos defeitos psicológicos, na nossa psique. E nós não manifestamos os pensamentos, porque nós temos a nossa personalidade, é a nossa fachada, é a nossa aparência. Nós aparentamos uma coisa, porém pensamos outra. Então, os pensamentos surgem da nossa psique, do interior da nossa psique. Então, aqui temos os 7 pecados capitais, que são cobiça, orgulho, gula, inveja, ira, luxúria e a preguiça. Então, desses cabeças de legião, desses capitais, estão aí espalhados na nossa psique detalhes de cada um desses defeitos. Então os defeitos se expressam de forma detalhada, de forma sutil. Se expressam através de pensamentos. Os pensamentos se processam nesta região, no cérebro intelectual, que o nosso cérebro intelectual está aqui. Nós somos um ser tricerebrado. Temos um cérebro intelectual, temos um cérebro emocional e temos um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Os pensamentos se processam no centro intelectual inferior e nós percebemos os pensamentos na mente. É o nosso monitor, onde nós percebemos os pensamentos, é na mente. Então, esses pensamentos surgem de um ou de outro defeito que está aí na nossa psique. Então nós temos 97% da nossa essência presa no ego. Então a essência está presa no ego e nós precisamos eliminar o ego para liberar a essência. E eliminar o ego é com a morte psicológica. Morrendo psicologicamente, se vai eliminando de forma gradativa, de forma sutil, os defeitos psicológicos e vai se liberando a essência. Então, os detalhes das manifestações dos nossos defeitos psicológicos, muitos nós vamos ver nos pensamentos. Vamos identificar através desse sentido da autoobservação, que é um sentido da essência que serve para ver o mundo interior. Nós temos 5 sentidos ordinários que servem para ver, para constatar, para observar o mundo exterior, fora de nós. E esse sentido da autoobservação é para ver o mundo interior. E é só com esse sentido que vai se ver o mundo interior, que com os outros se vê o mundo exterior. Então nós temos 97% da nossa essência presa no ego. E isso, essa essência está dividida, está fragmentada e presa, engarrafada no defeito psicológico. O defeito prende a nossa essência e então esse defeito se expressa através dos nossos centros,
através da máquina humana. E nós temos 3% apenas de essência livre. Então, esses 3% correspondem os 3 átomos, que nós temos 3 átomos livres, que é um átomo do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo. Então, esses 3 átomos são os 3% de essência que temos livre. Esses 3% não são enfrascáveis, são sagrados. A pessoa, o pior assassino, a pior pessoa que possa existir no planeta, ela tem esses 3% livres. Porém, como robusteceu muito os defeitos psicológicos, esses 3% não se expressam. Porém, eles existem, que é para quando essa pessoa talvez caia na real e se arrependa do mal que tenha feito, ela vai poder fazer o trabalho também. Vai utilizar esses 3% e vai colocar esses 3% a observar o que acontece na máquina humana. Então, quando se percebe um pensamento, nós nos damos conta que estamos pensando alguma coisa, um pensamento vem de um defeito psicológico. O pensamento não surge da essência. O pensamento não é do nosso Pai, porque o nosso Pai não precisa pensar. Ele não precisa, ele não tem dúvidas. Ele sabe, e ele sabe o que tem que fazer. Então não precisa estar pensando, avaliando como nós. Pensamento, essa avaliação que nós fazemos, vem de um ou de outro defeito psicológico. Então, quando se percebe um pensamento, nós devemos pedir à Mãe Divina, a nossa Mãe Divina, que nós temos uma mãe e temos um pai. Então, a Mãe Divina é a que vai eliminar o defeito. Porém, é preciso que nós peça, que nós se arrependa disso, constate que é um erro e que peça à Mãe Divina que elimine esse defeito. Que elimine esse defeito. Então, ao pedir sinceramente que a Mãe Divina elimine esse pensador, porque na verdade ela vai eliminar o pensador, e o pensador é um eu, é um detalhe de defeito psicológico. Então vai se pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Ela vai eliminar o defeito e vai liberar alguma porcentagem maior ou menor de essência, segundo a robustez desse detalhe. Então ela vai liberar. Com a morte se libera. Então a morte sempre nos libera. Então essa essência vai se juntar a esses 3%. E isso vai aumentando esses 3% de essência livre. E com isso você vai tendo clareza no próprio trabalho.
no o próprio sentido da autoobservação, vai tendo mais clareza e mais capacidade de ver ao mundo interior, de ver para o mundo interior. Então, se vai trabalhar os pensamentos, se vai trabalhar os sentimentos. Então, se nós sentimos algo no centro emocional, o que nós estamos sentindo, nós devemos avaliar, devemos observar e refletir sobre isso. Se esse pensamento é do meu ser ou não. Então, nós vamos trabalhar com a retidão dos pensamentos, a retidão dos sentimentos. E então, se nós constatamos que esse sentimento é um sentimento negativo, é um sentimento um sentimento por alguma pessoa, pelo que ela possa ter feito para nós, todo tipo de sentimento nós precisamos julgar. Isto é um auto-julgamento. Este trabalho, nós vamos fazer um auto-julgamento. Nós não vamos julgar outra pessoa. Nós vamos julgar a nós mesmos. E isso vamos fazer no aspecto de pensamentos, dos sentimentos, em tudo. Vamos trabalhar com o reto pensar, o reto sentir. Vamos trabalhar com o reto falar. Então, vamos analisar aquilo que nós queremos falar. Vamos observar de onde vem isso que eu vou dizer. E vamos avaliar. E se isso não é verdade, então vamos pedir também à Mãe Divina que elimine esse desejo de falar, esse desejo de dizer alguma coisa, de contar alguma coisa. Então, estes são os 4 aspectos da retidão humana. Então, cada pensamento, cada sentimento, cada desejo de falar deve passar por 3 peneiras, que são as peneiras que Sócrates falava. São as 3 peneiras de Sócrates. Então, quando um discípulo de Sócrates se aproximava dele, e ele percebeu que esse discípulo estava para dizer alguma coisa. Então, de longe, Sócrates exclamou: se o que tu vais me dizer passou pelas 3 peneiras, diga, e se não, cale-se. Então, as 3 peneiras são: é verdade? O que eu vou fazer é verdade? É verdade? Então, eu devo perguntar para mim: é verdade? Eu vi? Eu constatei? Bom, se é verdade, passou por uma peneira, porém faltam 2. É útil? É útil eu dizer isso? É útil? Se é útil, se vai ajudar alguém, é útil. E se vai prejudicar, já não é útil. Então, já não passou pela segunda peneira.
Então, no caso de que tenha passado, é útil. Falta uma peneira. Então, a outra é bom. É bom. É bom que eu diga isso. Então, são as 3 peneiras de Sócrates que nós precisamos passar por essas peneiras. Se é o que eu vou falar, o que eu pretendo falar é verdade, é útil, é bom, então se passou pelas 3 peneiras, eu posso falar. E se não passou por uma delas, já não se deve falar. E o que se deve fazer, então, é pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, porque é um defeito que quer falar. Não somos nós que queremos falar, é um defeito através de nós, porque os defeitos, quando estão se manifestando, eles se manifestam através da máquina humana, se manifestam através dos pensamentos, dos sentimentos, emoções, se manifestam através da nossa fala, do centro motor da fala e dos movimentos, se expressam através do centro instintivo, com, por exemplo, a gula se manifesta através do centro instintivo, ou do centro sexual. Então, os defeitos se expressam através dos nossos 5 centros. E tem origem aí em um desses detalhes que surgem de um desses 7 cabeças de legião. Se expressam de forma sutil. E é isso que nós vamos detectar com o sentido de autoobservação. Então, no caso de que não passou pelas 3 peneiras, nós vamos pedir à Mãe Divina que mate esse eu que tem desejo de falar, porque o desejo vem do eu. Então, se não passou, vamos pedir a morte disso que quer, desse desejo de falar. E o 4º aspecto são as obras. São o que nós fazemos efetivamente. Então, também deve-se passar pelas 3 peneiras aquilo que nós vamos fazer. E se não passou, nós não fazemos e pedimos a morte à Mãe Divina. Pedimos que a Mãe Divina elimine esse defeito, que elimine esse eu. E a Mãe Divina vai eliminar e vai liberar a essência, uma partícula de essência dessa que está presa dos 97%, e eles vão passar então a aumentar esses 3%, isso gradativamente. Então, este é o trabalho de morte psicológica e se faz aqui agora. Nós estamos neste planeta para fazer isso. Porém, se faz o contrário, se desenvolvem mais defeitos. Então, é por essa razão que a humanidade está cada vez pior. Já acontecem cada vez mais crimes, mais barbáries, porque em existências passadas não se trabalhou nos defeitos. Então, quando se retorna pior, cada vez pior, cada vez pior. Então, é por isso que o mundo está cada vez mais complicado. Já então passamos à morte segunda. A morte segunda é a morte
que vai viver, que vai passar a essência, os defeitos vão ser eliminados nas infradimensões. Então, essa morte segunda vai acontecer nas infradimensões. Vai acontecer no caso de que a pessoa, o morto, não tem mais direito à existência, já venceu as 108 existências e não trabalhou, não tem direito a férias e não tem direito a retorno. Então, ele vai ser enviado, essa alma vai ser enviada ao abismo. Ao abismo, que é o inferno, ou infernos. Os infernos atômicos. Então, esses infernos estão descritos naquele livro, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele passou por essas infradimensões consciente com seu mestre, com seu guru, e ele pôde ver isso e ele descreveu em forma de poema nesse livro, A Divina Comédia. Então, é nas infradimensões que vai ser os defeitos triturados, podemos assim dizer, vai passar por um moinho para liberar a essência. Então, se passa com sofrimento e dor, e isso dura milhares de anos. Porém, um dia termina. O inferno não é algo eterno. Quando termina esse processo de liberação, de morte, da morte segunda, então a essência é examinada, a essência é examinada e se já não há mais um resquício de ego, essa essência é liberada. Ela passa, então, pelo processo de morte segunda, que é esse processo aí de morte nos infernos atômicos. Então, esse processo se chama morte segunda. Então, a primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte segunda, e a terceira é a morte psicológica, que nós podemos fazer aqui. Então, o processo de morte segunda se passa nas infradimensões e se perde a alma. Então, essa alma é perdida. Se perde a alma. Então, tem uma frase, vamos dizer, que está nas escrituras, que diz: de que vale ganhar o mundo e perder a alma? Então, a alma se perde nas infradimensões, nesse processo de morte segunda. E se paga, então, tudo através de sofrimentos. Essa morte segunda é com dor e sofrimento. Então, nós podemos fazer a morte psicológica aqui agora e podemos nos livrar dessa morte segunda, desse sofrimento. Porém, precisamos eliminar todos os defeitos psicológicos. Eliminar
liberar os 97% de essência, que esses 3% vão se tornar 100% de essência livre. E se então chega a autorrealização, a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da existência. Então, se eliminam os defeitos, se libera a essência em 100%, e essa essência desperta a consciência. Então, isso é o trabalho de autorrealização íntima do ser. Então, aí está o tema número 2 do temário de 50 conferências. O nosso contato, WhatsApp e Telegram, 55 62 991 92 93 55. Esse é o nosso contato, WhatsApp e Telegram. 55 é o Brasil. Nós colocamos assim porque muitas pessoas de outros países, de países de idioma português, nos escrevem. Então, através desse contato WhatsApp ou Telegram, nós podemos tirar dúvidas, esclarecer, enviar algum material PDF que temos gratuitamente, porque este ensinamento é gratuito, totalmente gratuito. E aqui estamos disponíveis para colaborar. Muito obrigado a todos e até a próxima.